Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei Dubiel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desafios dos mensageiros de Deus. Você que leva a palavra de Deus, é um porta-voz de Deus, seja homem ou mulher. Podemos dizer também profeta, né? Toda pessoa, principalmente você que prega a palavra de Deus nos púlpitos, nas igrejas, ou talvez você nunca frequentou um púlpito, isso não quer dizer que Deus não irá usar você para levar a mensagem a alguém. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar a alguma pessoa, um vizinho, um conhecido, alguém na fila do supermercado, seja no ambiente público, encontramos com alguém numa conversa tal, informal até muitas vezes, e começamos a falar e nem mesmo percebemos que Deus coloca a palavra na nossa boca. E aí você muitas vezes, sem perceber, está sendo um mensageiro de Deus para aquela pessoa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos trazer um assunto interessantíssimo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já peço o favor para você se inscrever no nosso canal e deixar aqui o seu like. Muito bem, então vamos analisar o texto para nós falarmos aqui esses 3 desafios que os mensageiros de Deus enfrentam. Nós vamos usar como exemplo o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que é considerado o profeta do cativeiro. Ezequiel foi levado para a Babilônia e lá na Babilônia Deus chamou ele para profetizar a casa de Israel. Ele não era para ser profeta, né? Se ele seguisse o rito, ele era para ser sacerdote. Ele é filho de sacerdote, então ele era para ser sacerdote, mas ele não exerceu a função de sacerdote. Deus o chamou para ser profeta. Deus sabe os caminhos que tem para nós, né? Talvez você não entenda o trabalhar de Deus, mas o certo é que é melhor seguir o caminho que Deus tem para nós. Amém? Vamos então analisarmos aqui o primeiro desafio. O primeiro desafio que o mensageiro de Deus enfrenta é falar ao seu próprio povo. Esse é um desafio, né? Por que isso aqui é um desafio? Porque o próprio Jesus, ele falou assim que o profeta não tem honra na sua pátria, entre os seus irmãos, né, entre os seus conhecidos. As pessoas que nos conhecem, elas terão dificuldade de ouvir a nossa mensagem. Então aqui nós temos o primeiro desafio. Ezequiel foi chamado para levar a mensagem de Deus ao seu próprio povo, vejam só, aos seus conhecidos. Aonde é que está essa referência? Ezequiel capítulo 3 e versículo 5. Ezequiel 3 e 5 diz assim, olha: porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então o profeta Ezequiel, ele foi chamado para profetizar, para levar a mensagem de Deus ao seu próprio povo. O ser humano tem muita dificuldade em dar ouvido às pessoas que eles conhecem, né? Que ele conhece. Nós temos mais facilidade em ouvir uma pessoa estranha, né? Do que aquela pessoa que está no dia a dia conosco ali. Então, levar a mensagem de Deus para os conhecidos é um desafio, mas muitas vezes Deus nos chama para isso e nós não podemos fugir. O que Deus falou, nós temos que fazer. Se Deus te chamou para levar a mensagem aos teus conhecidos, faça isso com alegria, porque Deus é contigo. Vamos então para o segundo desafio? Já falamos o primeiro, agora o segundo desafio de um mensageiro de Deus. Qual é? A indiferença de seus ouvintes. Vamos ler o texto
que nós temos aqui por referência desse segundo desafio. Ezequiel, capítulo 3 e versículo 7, que nos diz assim: mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Olhem só, aqui nós vemos a indiferença dos ouvintes da mensagem de Deus. Se tem uma coisa que mais nos entristece, eu como pregador da palavra de Deus, se tem uma coisa que mais entristece, é quando eu estou pregando e as pessoas não estão nem aí para aquilo que eu estou falando. Você que é um pregador da palavra de Deus ou uma pregadora, sabe o quanto isso é ruim, não é verdade? Você está ali, você separou um tempo de estudo, de preparo da mensagem e você vai para diante do público, da igreja, aquele povo ali, e você vê que tem pessoas que não está nem aí, né? Está indiferente, né? Ou tem pessoas que chegam até a cochilar, tem pessoas que não querem ouvir a sua mensagem. A mensagem de Deus muitas vezes incomoda. E Deus, ele deixa aqui bem claro para o profeta Ezequiel: Ezequiel, você vai pregar a minha palavra, mas a casa de Israel não te dará ouvido. Você que está me vendo por esse vídeo e que exerce esse ministério maravilhoso da pregação, nós bem sabemos o quanto é gratificante quando nós terminamos uma mensagem, quando nós encerramos a mensagem e nós percebemos naquela reação imediata que as pessoas deram ouvido à mensagem, receberam a mensagem, né? É gratificante, é uma recompensa para nós, não é verdade? Eu acho que a maior recompensa para um pregador é quando ele prega e ele certifica-se, ele consegue perceber no seu público que o povo recebeu aquela mensagem. Agora, por outro lado, quando você prega, quando você leva a mensagem e as pessoas não dão ouvido para o que você está falando, elas ficam indiferentes para o que você está falando, isso nos aborrece, não é verdade? Então esse é o segundo desafio do mensageiro de Deus, a indiferença dos seus ouvintes. Agora, não é porque as pessoas não estão dando ouvido à mensagem que você deve parar de pregar. Porque a mensagem não é tua, a mensagem é de Deus. E Deus falou com Ezequiel aqui: Ezequiel, pregue, você vai pregar. Eles não darão ouvido. O problema não está na mensagem, o problema está na casa rebelde. Porque esse povo é um povo de dura serviço. É casa rebelde. Deus está falando ao profeta. Amém? Tudo bem até aqui? Nós temos então comentado já 2 desafios. O primeiro desafio é falar ao seu próprio povo. O segundo desafio é a indiferença dos seus ouvintes. E para nós encerrarmos, o terceiro desafio do mensageiro de Deus ou da mensageira de Deus é falar o que Deus manda. Por que é desafiador falar o que Deus manda? Porque muitas vezes a mensagem não será uma mensagem agradável, né? É muito bom você ir para frente de um público, na igreja, seja onde for, e levar uma mensagem de consolo, de edificação, levar uma mensagem de encorajamento, né? Uma mensagem que vai ali ser um tônico para as pessoas, né? Agora, quando você tem uma mensagem dura para falar, né, isso é desafiador. Então, a mensagem que Deus manda falar nem sempre são mensagens boas, nem sempre é uma mensagem de consolo ou de edificação. Muitas vezes Deus vai colocar na nossa boca uma mensagem de exortação. E é aí que o profeta de Deus, você, como mensageiro, mensageira de Deus, precisa ser fiel a quem te chamou para falar a palavra, ser fiel à mensagem e entregar a mensagem de Deus, né?
Tem pessoas que se intimidam, né? Se eu falar isso aqui, a igreja não vai gostar. Se eu falar essa mensagem, fulano ou fulana vai se ofender. Não. Você tem que falar o que Deus manda falar. Quer ouçam, quer deixa de ouvir. Doa quem doer. Fale o que Deus manda. Falar o que Deus manda é desafiador, porque muitas pessoas fogem desse compromisso. É difícil. Jonas fugiu. Por que o profeta Ezequiel aqui, ele é um exemplo de desafio na hora de falar o que Deus manda? Porque a mensagem que Deus colocou na boca do profeta Ezequiel não era uma mensagem agradável. Não era uma mensagem de consolo e nem de edificação. Era uma mensagem de exortação. Vamos ver a referência? A referência se encontra no capítulo 2 de Ezequiel, do versículo 8 ao 10. Ali Ezequiel ele tem uma visão que Deus está colocando a palavra na sua boca. Ele tem uma visão e Deus fala para ele assim: olha, Ezequiel, não seja rebelde como a casa de Israel. Por que Deus está falando para ele não ser rebelde? Porque se ele não falasse o que Deus estava mandando, ele seria uma pessoa rebelde, ele seria um mensageiro rebelde. E Deus já adverte ele: Ezequiel, eu coloco a minha palavra na tua boca. Então ele tem uma visão. Na visão, uma mão estende e leva um rolo escrito, o livro da época, que era a palavra de Deus, e a ordem é para que ele comesse aquele livro. Então aqui nós vemos o exemplo de Deus está colocando a palavra na boca do profeta Ezequiel. Só que a palavra não era boa. O tema da mensagem era lamentações, suspiros e ais. Veja, é uma mensagem bem dura, uma mensagem difícil, porque a casa de Israel tinha abandonado o Senhor. A casa de Israel estava envolvida nos seus pecados. Então a mensagem era de exortação. Talvez Ezequiel ele ia se intimidar, ele ia ficar com medo de falar aquela mensagem, mas Deus já adverte a ele: olha, Ezequiel, não seja rebelde. Essa mensagem serve para mim, serve para você. Não vamos ser rebeldes. Se Deus nos der uma mensagem de exortação, nós devemos falar. É muito bom falar mensagens de edificação, mensagem de consolo, mensagem de vitória. Mas quando Deus manda falar uma mensagem de exortação, muitas vezes nós se intimidamos. Mas em nome de Jesus, não vamos se intimidar. Vamos falar o que Deus manda. E nós vemos aqui o terceiro desafio do mensageiro de Deus: falar o que Deus manda. Quando você fala o que Deus manda, Deus tem compromisso com você. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Você não deve agradar a pastores, você não deve agradar a igrejas, você deve agradar a Deus, que te deu o ministério da pregação, que te deu o ministério da mensagem, de mensageiro de Deus. Foi Deus que te chamou, Ele vai honrar você. Seja fiel a Deus, não seja rebelde, mas fale o que Deus manda e você verá Deus agir. Tá, então, nós temos aqui os 3 desafios de um mensageiro de Deus. Vamos recapitular? Primeiro desafio: falar ao seu próprio povo. Segundo, a indiferença dos seus ouvintes, quando as pessoas não dão ouvido ao que você fala. E em terceiro lugar, falar o que Deus manda. Esses são os desafios. Então nós precisamos ser fiel, sabendo que foi Deus que nos chamou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por ter nos chamado para ser o teu mensageiro. Pai querido, eu oro em favor dessa pessoa que nos vê e que o Senhor tenha usado, talvez seja um irmão, uma irmã, continue usando, Senhor, e que essa pessoa possa ser fiel a Ti, fiel ao que o Senhor manda falar, e o Seu nome, ó Deus, será glorificado. Abençoa o ministério, dando graça, dando vida, abençoa a família. Ó Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso, é o Senhor quem chama
e a mensagem é o Senhor quem coloca na nossa boca. Pai querido, muito obrigado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal e deixar aqui o seu like. Assim você vai estar ajudando esse canal a crescer e a abençoar muito e muito mais pessoas. Que a bênção de Deus esteja sobre você.